Olá, o nosso sala de entrevista de hoje é com o Edmilson das Chagas, diretor de Seguridade da FUNPRESP-JUDE. Ele foi um dos instrutores da palestra ministrada aqui no Edifício Sede e no Foro de Brasília para detalhar tudo o que a gente precisa saber sobre o Plano de Previdência Complementar fechado da FUNPRESP-JUDE. Boa tarde, Edmilson. Obrigada pela sua participação aqui com a gente. Eu queria começar te perguntando o seguinte: como funciona esse Plano de Previdência Complementar e quem pode participar dele? Boa tarde. O plano de benefício criado pela FUNPRESP-JUDE, ele foi criado exatamente para atender os membros e servidores do Poder Judiciário e do Ministério Público que detêm cargo efetivo. Assim sendo, os servidores que têm só cargo em comissão, terceirizados ou qualquer outra pessoa que presta serviços do Poder Judiciário ou Ministério Público não podem participar, e nem qualquer outra pessoa. Por isso que chama Previdência Complementar Fechada. Então ela é fechada e só alcançam os membros e servidores. E o plano que foi criado, ele foi criado numa modalidade conhecida como de contribuição definida, ou seja, CD, um plano CD. E o que isso quer dizer? Quer dizer que o membro ou servidor que se interessar em se inscrever no plano, ele vai receber um benefício que vai ser correspondente ao valor acumulado durante o período que ele estiver no plano. Então, se um magistrado quiser se inscrever na FUNPRESP, ele se inscreve, e aí a gente também tem a possibilidade dele se inscrever como participante patrocinado, que é o servidor, o membro ou servidor novo que está submetido às regras do teto, ou para os servidores antigos também podem se inscrever na condição de vinculado. Eu sou servidor do Ministério Público e sou já participante do plano desde o primeiro dia, desde 14/10/2013, na condição de participante vinculado. Isso quer dizer o quê? Que apesar de participar da FUNPRESP, eu continuo com todas as garantias da minha aposentadoria pelo regime próprio. E como eu entrei antes de 2003, eu tenho direito ainda à integralidade e à paridade. Mas os servidores novos, esses que estão submetidos ao teto, o plano oferece uma complementação para que ele possa receber, dependendo do esforço contributivo, um benefício adequado no momento da aposentadoria, suficiente para cobrir a diferença. Por exemplo, se a gente tiver um servidor, um analista que acabou de entrar, ele vai ganhar mais ou menos hoje R$ 8.800. O teto é R$ 4.600, então ele vai ficar com um valor descoberto, ou seja, um valor que ele não vai levar na aposentadoria. E a FUNPRESP foi criada pelo Poder Judiciário, a gente pode até dizer que pelo próprio TRT da 10ª, para que o servidor consiga ter essa complementação. E é assim que funciona o servidor, caso queira, porque a Previdência Complementar, diferente do regime próprio, que é obrigatório, a Previdência Complementar é totalmente facultativa. Então o servidor tem que perceber e sentir essa necessidade de complementar a sua aposentadoria e, a partir disso, a FUNPRESP é uma aliada dele para que ele consiga cumprir esse objetivo ou realizar o sonho de ter uma complementação na aposentadoria. E além dessa complementação na aposentadoria, quais são os outros benefícios que a gente também consegue por meio desse plano? Para o servidor vinculado, para o participante vinculado, que seria o meu caso, só tem a complementação, porque na realidade nós já temos um benefício integral pago pelo regime próprio. Agora, como o participante patrocinado, como ele está submetido ao teto, ele tem uma diferença de complementação. Então, para a Lei 12.618 de 2012, ela determinou a criação que a gente chama de benefícios extraordinários. Inclusive, tem um fundo de cobertura de benefício extraordinário que foi criado para isso, que chama FCBE. E esse fundo, ele permite a concessão de mais 4 benefícios, que é o benefício de aposentadoria por invalidez, o benefício de pensão por morte, o benefício de sobrevivência e ainda um benefício que a gente chama de aporte extraordinário para as mulheres, para os deficientes, para aquelas servidores que trabalham em atividade de risco ou submetido em situações de contato com substâncias radioativas, perigosas. E para nesse último caso, que é o caso do aporte extraordinário, é concedido um acréscimo no saldo no momento da aposentadoria.
Por exemplo, no caso das mulheres, é concedido para ela, no momento da aposentadoria, mais 16,6% em cima do saldo que ela tiver no momento da aposentadoria. Lembrando que sempre para os participantes patrocinados. Os vinculados, eles não contribuem para o FCBE e, consequentemente, não têm esses benefícios. Então, se uma mulher tiver um saldo, por exemplo, de R$100 mil, vai ser colocado mais um acréscimo no saldo da conta dela, mais 16.600, para a partir desse valor novo, 116.600, ser calculado o benefício que ela vai receber. E o que diferencia o plano da FUNPRESP-JUDE de outros planos de previdência, como os privados, por exemplo? A FUNPRESP-JUDE, por ser uma entidade de previdência complementar fechada, ela é uma entidade sem fins lucrativos. Então, por isso, ela já se torna um plano de benefício mais barato. Porque quando você faz um plano de benefício numa entidade aberta, essa entidade ela busca lucro e busca custeio administrativo. Sendo que, no nosso caso, nós só temos o custeio administrativo. E, além disso, por nós sermos uma entidade patrocinada, tem duas pessoas custeando, fazendo o custeio administrativo, que é o participante e o patrocinador. Então, o participante contribui para o custeio administrativo e o patrocinador também. Consequentemente, fica muito mais barato investir em previdência complementar fechada. E, além disso, na previdência complementar fechada, quem criou para você foi o órgão onde você trabalha. Então, o TRT da 10ª criou uma previdência complementar fechada para que você possa se inscrever e ter um benefício adequado no momento da sua aposentadoria. O que acontece com o plano se o servidor passar em concurso de outro órgão fora do judiciário? Na verdade, a gente criou uma facilidade no plano, porque o servidor, ele pode, quando passa em concurso, ele pode passar concurso tanto na esfera municipal, na esfera distrital, na esfera estadual, até mesmo na União. Só que, se esse servidor ele saiu do Poder Judiciário, do TRT da 10ª, no caso, e foi, por exemplo, para outro órgão do Poder Judiciário, não acontece nada, ele continua vinculado, só vai alterar o patrocinador. Se ele também sair do Judiciário e for para o Ministério Público da União ou para o Conselho Nacional do Ministério Público, da mesma forma. Nós já tivemos casos de servidores que viraram magistrados, tanto do Judiciário como do Ministério Público que viraram magistrados, simplesmente houve a troca do patrocinador. Agora, se o servidor passar para outro órgão, diferente do Ministério Público e do Poder Judiciário, o que vai acontecer? Ele tem a possibilidade de utilizar dos institutos previstos no plano, que nesse momento ele só teria direito a 2, que seria ou ele faz o resgata o valor que ele tem, ou ele faz a portabilidade. Ele faz o resgate ou ele faz o autopatrocínio. O autopatrocínio é ele continuar contribuindo para o plano como se em exercício ele estivesse. Porque os outros 2 institutos têm carência. São 4 institutos. 2 sem carência e 2 com carência. Sem carência, o resgate, como eu falei, e o autopatrocínio. Mas existe a portabilidade, que precisa de 3 anos de carência, e o benefício proporcional diferido. A portabilidade, caso esse servidor, que é participante do plano, já tenha mais de 3 anos no plano, ele simplesmente fala, fui para um estado, que, por exemplo, se ele for para São Paulo, lá tem a Previcon SP. Então, ele pede para a gente a portabilidade. A gente pega todos os valores que eles têm acumulado e mandamos para SP Previcon. E isso, se for também, ele pode levar para uma aberta ou para qualquer uma outra entidade de previdência. E o benefício proporcional diferido, se ele também tiver já ultrapassado o período da carência, ele fala assim para a entidade, eu quero ficar em BPD, a gente guarda aquele valor que ele tem acumulado, e aí, a qualquer momento, ele pode vir pedir o resgate, a portabilidade, ou também vir para pedir o benefício de aposentadoria, caso ele tenha cumprido os outros requisitos do plano, que é, por exemplo, ele cumprir os requisitos de aposentadoria do regime geral ou do regime próprio, ou ainda, se não estiver vinculado a nenhum dos 2, se for no caso de homem 65 anos de idade, no caso de mulher 60 anos. Maravilha. Edmilson das Chagas, muito obrigada pela sua participação aqui com a gente. E a você, até o próximo Sala de Entrevista.